já que nós entendemos a questão jurídica e percebemos a partir de quando começa a vida, do ponto de vista da ciência, vamos falar um pouquinho sobre a questão da saúde pública. E aí nós vamos entrar nessa questão dos números. Dizem por aí que ocorrem milhões de abortos por ano, mas precisamente dizem que ocorre mais de 1 milhão de abortos por ano no Brasil. Mas esses números, eles não têm fontes seguras. Todos aqueles que dizem que ocorrem milhões de abortos clandestinos não têm como comprovar esses números que eles propagam. Por uma razão muito simples. Se os abortos são clandestinos, então eu não tenho como ter os números, porque eles ocorrem na calada da noite, às escuras. Portanto, já podemos desconfiar deste número. Um outro motivo para desconfiarmos desse número é que, se em razão de milhões de abortos que são praticados no Brasil, morrem milhares de mulheres a cada ano, mais especificamente mais de 500 mil mulheres por ano, como se diz, ora, a essa altura, certamente já não existiriam mais mulheres no Brasil, porque se morressem mais de 500 mil mulheres por ano, nós teríamos aí a extinção da população feminina, porque certamente estaria morrendo mais mulheres do que nascendo. Então, nós não teríamos mais mulheres no Brasil. Portanto, nós podemos perceber que esses números não batem com a realidade. Uma outra razão para desconfiarmos desses números são as fontes. Esses números são divulgados, muitas vezes, por ONGs, que são comprometidas com a legalização do aborto. ONGs que muitas vezes são financiadas por instituições internacionais que promovem a legalização do aborto, que têm como bandeira a legalização do aborto. Portanto, tem interesse nessa causa. Tendo interesse, é natural que essas ONGs, muitas delas ligadas ao movimento feminista, apresente os números que lhes são mais favoráveis. E esses números não possuem fonte segura. A única fonte que poderia ser considerada uma fonte segura para afirmar a quantidade exata de abortos clandestinos e de mortes de mulheres no Brasil seria o Ministério da Saúde, portanto uma fonte oficial, uma fonte governamental, que apresentasse uma pesquisa, um levantamento, com um critério claro para que a população pudesse saber qual é a realidade desse tema no Brasil. O que diz o governo brasileiro? O que diz o Ministério da Saúde sobre os números do aborto? E para minha surpresa, e creio também que para surpresa de vocês, os números divulgados, números oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde do Brasil, são infinitamente menores do que esses que eu falei agora há pouco. Só para vocês terem uma ideia, o número de mortes de mulheres em complicações de um aborto, seja ele clandestino ou não, porque os abortos podem ser provocados clandestinamente, ou um aborto natural, que pode ocorrer com qualquer gestação, somando essas duas causas de abortamento, os números de mortes de mulheres por ano no Brasil em razão do aborto não chega a 40. Perceba como é diferente. Dizem que ocorrem 500 mil mortes de mulheres, mas o Ministério da Saúde diz que anualmente a média não chega a 40. Não é 40 mil, 40. Então veja que contradição. Uns afirmam que ocorre 500 mil mortes, outros afirmam que ocorrem 40 mortes. Os números oficiais trabalham com 40 mortes. É evidente que nós lamentamos a morte de todas as mulheres, de todas, uma única mulher que venha a morrer. Mas perceba que é muito diferente tratarmos 40 mortes como uma questão de saúde pública do que tratarmos 500 mil mortes. É evidente que existem problemas muito maiores, muito mais graves no Brasil, que causam mortes em maior número do que o aborto. E que mesmo assim não tem toda a preocupação dessas instituições pela mudança na legislação. Só para vocês terem uma ideia, nessa minha pesquisa, eu descobri que a causa principal de morte materna no Brasil é o acidente vascular cerebral. Depois vem outras causas como o homicídio, como neoplasia mamária e outras doenças. E o aborto representa apenas 11% em vista das outras causas, apenas 11% das mortes maternas. O aborto não está
sequer entre as 10 primeiras causas de mortes maternas no Brasil, segundo uma pesquisa realizada pela Faculdade de Saúde Pública da USP, encabeçada aí pelo Ministério da Saúde. Portanto, esses números que eu acabo de mencionar para vocês, diferente dos outros números divulgados por algumas ONGs, esses têm uma fonte e todos podem conferir: o site do Ministério da Saúde do Brasil, ou a pesquisa sobre mortalidade materna realizada na Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, esses números me parecem muito contraditórios, mas ainda assim nós percebemos que há uma propagação na quantidade de mortes, na quantidade de abortos, mas a quem isso interessa? Será que de fato isso é um problema de saúde pública? Ou querem fazer parecer um problema de saúde pública? Porque se nós pegarmos os números oficiais, nós vamos perceber que as mortes de mulheres em decorrência do aborto, ainda que sejam lamentáveis, não justificam a legalização do aborto sob o argumento de se resolver um problema de saúde pública. E mais do que isso, não justifica investir milhões e milhões de recursos públicos em equipamentos hospitalares que estarão disponíveis para matar crianças. Porque o aborto é isso. O aborto é a interrupção de um processo vital, ou seja, por fim a uma vida que está sendo gerada. E não há outra palavra. O aborto é morte. E o que é que nós, brasileiros, queremos que o governo faça com o nosso dinheiro? Que o nosso dinheiro, arrecadado através de impostos e tributos, seja destinado à educação, saúde e outros problemas tão sérios no nosso Brasil? Ou nós queremos que esses recursos sejam destinados para montar, criar verdadeiras máquinas de morte de crianças? Certamente não é essa a melhor escolha a se fazer. Até porque nós estaríamos criando um outro problema ao invés de solucionar um problema. Em outros países onde o aborto já foi legalizado, eu consegui levantar na minha pesquisa que o índice de aborto, ao invés de diminuir, cresce vertiginosamente. Cada vez mais as mulheres mais jovens procuram o aborto. E cada vez mais as mulheres de todas as faixas etárias repetem a prática do aborto. Porque com a legalização, o aborto passa a ser mais fácil. Tem-se a ideia de que esta é a solução para uma gravidez não desejada, por exemplo. Tem-se a ideia de que, já que a lei permite, então vamos abortar e não precisamos mais nos preocupar nem mesmo com o planejamento familiar. Em muitos países onde o aborto foi legalizado, as mulheres praticaram o aborto 2, 3, 4 vezes. E alguns médicos, diante dessa realidade, começaram a perceber que isso estava se tornando um problema de saúde pública. Porque era preciso cada vez mais equipar os hospitais para atender as mulheres que cada vez mais recorrem ao aborto. Inclusive, alguns médicos chegam ao ponto de afirmar que as mulheres deveriam ser punidas se praticassem o aborto por mais de uma vez. Percebam que a situação, ao invés de solucionar um problema, acaba criando outros problemas. Sem falar que, se o aborto for tido como um método fácil, legal, para resolver uma gravidez não desejada, vai ser muito simples para algumas mulheres não se preocuparem em prevenir a gravidez não desejada. Ao invés de fazer o planejamento familiar, vão deixar tudo para resolver depois com o aborto. E isso aumenta, inclusive, o risco de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. O índice de mulheres contaminadas com doenças sexualmente transmissíveis aumenta também nos países em que o aborto foi legalizado. Percebam quantos problemas são criados com essa decisão? Uma decisão que é por si só antiética, porque está eliminando a vida de um ser humano ainda
na sua fase indefesa, ainda no útero materno, mas que, não obstante ser antiética, ainda é mais grave do ponto de vista da saúde das mulheres, do ponto de vista do investimento dos recursos públicos, ainda é mais grave do ponto de vista social. É isso aí, queridos ouvintes, este foi o tema de hoje e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Grande abraço!